Olá, galerinha! A nossa aula de hoje nós vamos falar a respeito dos elementos naturais e os elementos culturais. A professora trouxe alguns exemplos para poder ensinar vocês. Vamos começar? O que são elementos naturais? Os elementos naturais são todos aqueles elementos que já existem na natureza, como por exemplo, o sol, a lua, as nuvens, as estrelas, as árvores, os rios. Tudo que está na natureza nós chamamos de elementos naturais. E o que são elementos culturais? Os elementos culturais são aqueles elementos que são colocados nos elementos naturais. Vamos lá? Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui está um exemplo. Vocês podem observar nessa figura que nós temos o rio, nós temos as árvores. Esses fazem parte dos elementos naturais. Mas o que foi colocado aqui no meio do elemento natural? Será que você pode identificar para mim? Eu vou dizer para você. A casa, ela se torna aqui nessa imagem um elemento cultural, porque ela foi colocada pelo homem. A cerca também faz parte de um elemento cultural, porque ela também foi colocada neste local. Eu tenho um outro exemplo aqui para você também. Olha aqui. Aqui nós vemos que você tem aqui as montanhas, você tem árvores, você tem praia. E ao redor de tudo isso você vê vários apartamentos, casas, carros, ruas. Temos até um bondinho, olha. As casas, as ruas, os bondinhos, toda essa parte aqui, ó, que está construída, nós chamamos de elemento cultural, pois foi colocado, foi construído pelo homem. Aqui também tem mais outro exemplo, olha aqui. No meio das árvores, nos elementos naturais, foi colocado casas e cercas. As casas e as cercas chamamos de elementos culturais. Agora eu pergunto para você, aonde você mora? Você também sabe que aonde é o local da sua moradia, um dia ali também já foi elemento natural? E com certeza o homem precisou ou derrubar árvores, retirar os elementos naturais para poder construir os elementos culturais, como a sua casa, por exemplo. Na nossa escola, o que será que nós temos lá? Nós temos mais elementos naturais ou mais elementos culturais? Aonde você mora no seu bairro? Será que você pode observar? Você tem mais elementos naturais ou mais elementos culturais? Então vamos lá? A matéria de hoje vai tratar a respeito disso. Na página 17, nós vamos dar o início em toda essa explicação que a professora deu para vocês, falando a respeito de elementos naturais e elementos culturais. Na página de número 18, você vai ter a sua primeira atividade, onde vai estar escrito: circule com a cor azul os elementos naturais e com a cor vermelha os elementos culturais da paisagem a seguir. Você vai observar a paisagem e você vai identificar através das cores o que são elementos naturais e o que são elementos naturais. Agora vamos lá. Na página de número 19,
nós vamos falar também a respeito dos elementos naturais e culturais em casa. Lembra que a Pro falou que tudo aquilo que é colocado se torna um elemento cultural. Então vamos lá. Os espaços nas quais vivemos sofreram mudanças. O local da sua casa já foi uma paisagem natural. Onde é a sua casa, já existiam apenas elementos naturais. Os elementos culturais variam de região para região do nosso país. Na nossa própria casa ou cidade, ou em outras regiões, observe como as casas são diferentes, dependendo da região onde elas são construídas. Em cada região, a forma de se construir a casa é diferente. Na cidade é de uma forma, no campo é de outra forma, lá na fazenda, no sítio é de uma outra forma. Na página de número 20, também tem uma outra atividade para você realizar, onde diz assim: relacione os elementos culturais que correspondem aos ambientes de cada casa apresentada. E na página de número 21, nós vamos falar dos elementos naturais e culturais na escola. Na sua escola, por exemplo, é mais fácil encontrar elementos naturais ou culturais? Uma árvore antiga no pátio, por exemplo, é um elemento natural que foi mantido, mesmo com as mudanças ocorridas ao longo do tempo nesse espaço. Alguns prédios de escolas já foram outras coisas. Então, a vegetação do pátio, as características da natureza que circundavam o prédio compõem os elementos naturais da escola. Nas escolas, a construção das salas e os demais ambientes representa os elementos culturais. Esses elementos variam de região para região, conforme a Pro explicou, dependendo de onde a escola for construída. Os elementos culturais vão se modificando, fazendo com que as escolas tenham características próprias. E você vai ter aqui nessa página alguns exemplos. Na página de número 22, você também vai ter uma outra atividade para realizar. E essa atividade está dizendo: identifique os elementos naturais e os culturais da paisagem que as crianças encontram até chegar na escola. Será que você lembra o caminho que você fazia para ir até a escola? Então, você vai meditar, vai procurar trazer a sua memória, na sua lembrança, e você vai começar a identificar aquilo que você via até chegar na sua escola. Quais são os elementos naturais e quais são os elementos culturais. Boa sorte e até a próxima aula. Fiquem com Deus!